Você já teve aquela sensação de que tem alguma coisa maior te chamando? Como se o universo ou o mundo espiritual estivessem tentando se comunicar com você, mas você não consegue saber se é real ou se é coisa da tua cabeça? Então, meu amor, fica aqui comigo até o final, porque hoje eu vou abrir o seu olhar para sinais que talvez você esteja ignorando no seu dia a dia, e isso pode mudar totalmente o seu caminho, a sua trajetória espiritual. E antes da gente seguir com esse conteúdo, se você quer ter conteúdos mais profundos sobre espiritualidade, sobre Umbanda, sobre desenvolvimento espiritual, entra no meu site tudosobreumbanda.com/link na bio. Do jeitinho que está escrito aqui, tem esse link na descrição, porque lá eu tenho muitos cursos, muitas orientações personalizadas e até atendimentos particulares, para que você não precise fazer tudo sozinho nesse processo. Bom, deixa eu te contar primeiro o que ninguém espera, né? As pessoas pensam que um chamado espiritual é como se, ai, vai cair um raio na minha cabeça do nada. Mas não, o chamado espiritual ele é muito mais sutil. É como se fosse um sussurro, sabe? E esse sussurro ele vira um incômodo, até que esse incômodo começa a gritar dentro da gente, né? Isso me faz lembrar de quando eu pisei a primeira vez no terreiro, sabe? Quando eu tava lá, eu lembro que nos primeiros dias eu sentia aquele incômodo, aquela coisa, né? Eu não conseguia ficar sentada, aí as entidades me recomendaram: tira o sapato. E aí eu tirei o sapato, daí nos primeiros momentos aliviou, aí depois parou de aliviar e começou a doer muito as minhas costas. Eu não aguentava ficar sentada lá. E por que só lá que eu não aguentava ficar sentada? Em todos os lugares da minha vida eu sempre me sentia bem. E chegou um momento que aquilo gritava dentro de mim e eu não conseguia pensar em qualquer outra coisa senão entrar naquele lugar. E na minha cabeça, o que que vinha? Aqui vai ter a solução dos meus problemas. Que problemas eu não sabia nem que problemas eu tinha. Então, é um grito, é algo que se a gente não escuta, ele vai começar a gritar dentro de você. Mas no meu caso, eu tinha pedido sim para entrar para o terreiro, mas a espiritualidade ainda não tinha me autorizado. Então eu tive que suportar por um tempo, por 6, 7 meses que eu suportei, para depois eu ser autorizada a ingressar nesse mundo espiritual. O problema é que a maioria das pessoas está tão ocupada e vivendo no automático que acaba não percebendo esses gritos, esses incômodos, sabe? Essas questões espirituais que estão surgindo na vida dela. E aí acaba passando anos e elas continuam sem entender por que, que a vida dela não está fluindo, por que, que as coisas que ela está tentando não estão dando certo. E isso pode ter a ver com o chamado da espiritualidade. Muita gente acha que o chamado é só para quem vai virar médium, é só para quem vai virar sacerdote, mãe de santo, mas não. O chamado espiritual, ele é como se fosse uma responsabilidade de você olhar para si, para você evoluir, para você limpar as bagagens de outras vidas, para você cumprir a missão, o seu karma, aquilo que você prometeu que ia cumprir antes de nascer. E se você está vendo esse vídeo aqui agora, pode ter certeza, porque o universo ele não erra o endereço. Essa mensagem aqui desse vídeo ela não caiu aqui à toa para você. Então, escuta cada detalhe, tá? Já deixa o like e se inscreve nesse canal. Mas vamos lá. Como saber, então, que eu tenho esse chamado, né? Como que as pessoas vão saber? Pera, que incômodo é esse? Vai ficar doendo meu pescoço? Ó, a primeira coisa que eu recomendo pra você é: comece a observar os seus sonhos. Você tem sonhos muito recorrentes, sabe? Aquele sonho fixo? Ou sonhos com entidades, com pessoas que podem aparentar ser uma pessoa muito velha e sábia, com criança, sabe? Sonhar com elementos da natureza, por exemplo, com água, praia, mar, ou lugares da Terra que você nunca viu. E aí depois você vai lá, confere, e esse lugar existe. Então, não é loucura da tua cabeça. A outra coisa, o seu corpo, ele sente antes da mente entender. Então, às vezes, por exemplo, um calafrio do nada, um formigamento na mão também, sem motivo aparente, pé, mão gelado, o zumbido no ouvido, sabe? Aquele zumbido, ai, chato, é horrível, né? Formigamento nas mãos, nos pés, sensação de arrepio quando alguém fala de algo que
Parece de repente sobrenatural do nada, mesmo sem sua percepção ser totalmente assim. Tudo isso é o seu corpo vibrando e reagindo a o mundo espiritual. Já bateu algum desses sinais aí? Então, olha, já comenta aqui embaixo, Pérola, isso daqui acontece com tanta frequência comigo, porque isso ajuda a gente a criar nossa comunidade aqui dentro do YouTube, aqui dentro do TikTok, e também faz mais pessoas encontrarem essa resposta que elas estão procurando. E tem também algumas coisas que podem acontecer na nossa vida que denotam esse chamado espiritual. Por exemplo, sabe aquelas repetições estranhas? Que parece que aquela situação já aconteceu, mesmo é o déjà vu, sabe? Pessoas que aparecem e te dão o mesmo recado, às vezes até aqueles problemas que voltam e voltam e voltam e voltam toda hora e você não entende por quê, parece que você tá naqueles filmes que a pessoa acorda todo dia e o dia é o mesmo dia. Isso é o universo que tá tentando ensinar alguma coisa pra gente, mas a gente tá ignorando. É complicado. Quarta coisa, sabe aquela sensação de saudade de alguma coisa que você não viveu? Como se tivesse alguma coisa faltando na tua vida, sabe? Como se tivesse um vazio que nenhum relacionamento, nenhum divertimento que você tivesse pudesse preencher? Isso é com certeza um outro sinal de chamado espiritual. Isso é saudade da sua essência espiritual e também do seu propósito verdadeiro. E o que que acontece com a gente se a gente ignora esse chamado? A gente começa a ter ansiedade sem explicação, a gente começa a ter sensação de estar perdido, a gente pode ter até dor física que nenhum médico consegue diagnosticar. O seu corpo, a sua vida começam a dar sinais fortes, porque a sua alma quer te levar para o caminho que você escolheu antes de vir para cá. E o seu corpo é o único mecanismo de alerta que existe para que ele possa te orientar. Pérola, mas como que eu começo? Como que eu faço isso? Como que eu começo a seguir esse chamado? Como que eu faço para ouvir sem me perder com tanta informação? A primeira coisa, gente, o silêncio resolve todos os problemas. É importante que nesse princípio você comece a meditar, você comece a caminhar, de preferência na natureza, é algo que vai ser excelente para você se aproximar. Acende uma vela, conversa com as suas entidades, mas como se fosse alguém vivo que está lá do teu lado, tá? Tem que estar ali. A espiritualidade, eles sussurram, eles falam muito baixo. Então, você tem que começar a aprender a silenciar a mente. Por isso que é meditação, por isso que é silêncio, por isso que é caminhar na natureza. Então, nesses locais que você for, são momentos para você silenciar. Pode ir com amigos, pode ir com esposa, com marido, mas não é um momento para bater papo com essas pessoas. É um momento para você silenciar, aprender na quietude, para que você consiga perceber os sussurros. Outra coisa que você tem que fazer é se aprofundar no estudo. Maratona aqui os meus vídeos. Você vai ver que tem alguns que são repetitivos, às vezes isso acontece na correria do dia a dia. Eu não consigo organizar um cronograma para o YouTube para não ser repetitivo. Então, veja conteúdos espirituais, mas não engole tudo como uma verdade absoluta. Aquilo que serve para mim pode não servir para você. Somos seres humanos, isso é natural de acontecer. Um segredinho para quem está começando é: busque aprendizados que te expandem e não que te limitam. Por exemplo, a gente evita ao máximo aquilo que é dogma dentro da nossa Umbanda, né? Dentro do nosso terreiro. Então, por exemplo, ai, não pode vestir vermelho porque Oxalá não gosta. Eu sei que existem os itãs, que existem as histórias dos orixás, que fazem com que eles sigam esse dogma, mas a gente dentro da Umbanda não vai seguir essa fé cega, porque isso pode limitar o desenvolvimento daquela pessoa. Por exemplo, um homem não pode receber uma pombagira porque é uma entidade feminina. A gente não abraça esse dogma, porque isso pode impedir o desenvolvimento e às vezes aquele médium, por mais que ele seja homem, ele precisa manifestar a pombagira. Então,
Tudo aquilo que impede a sua expansão, observa com outro olhar. Lembrando, existem algumas questões que são um pouco beiram assim ao ridículo. Então a gente tem que se atentar. Qualquer dúvida que você tiver, que você quiser, o meu parecer, você pode colocar aqui nos comentários, que eu sempre estou de olho, estou tentando interagir com vocês. Ou você pode entrar lá na minha comunidade, Caminhos do Axé, para que a gente possa estreitar e direcionar muito bem esse desenvolvimento que você pode fazer dentro da tua casa. O link tem aqui na tela e também aqui na bio. Outra coisa que você tem que fazer quando você tem esses chamados espirituais, você tem que confiar. Vão ter sinais que vão aparecer para você. E quanto mais você abraça e reconhece esses sinais, mais esses sinais vão ser encaminhados para você. Então é importante que você inicie esse ciclo, é como apertar um botão. Olha só, eu entendo, eu escuto, e como você escuta, eles continuam encaminhando cada vez mais e mais e mais. Eu fiz uma cirurgia, quase que de emergência, que se eu não fizesse, o seu Mangueira falou para mim que a gente ia se ver logo. E eu tava assim, muito preocupada, porque eu tenho o Dudu, que o Dudu é cadeirante, e o Dudu, ele não consegue evacuar sozinho. Ele é autista e cadeirante. Olha só, vou te falar um pequeno sinal que eu tive agora. A minha preocupação mais era em como eu vou ajudar o Eduardo a evacuar operada se eu não posso agachar. Eu fiz uma cirurgia no abdômen. Ainda tô com uns pontos aqui, inclusive hoje é o meu retorno com o cirurgião para ele ver se tá tudo bem. E a minha preocupação era, poxa, o Eduardo, ele não pode ficar sem evacuar, ele já quase morreu, já foi internado e tudo mais. Gente, vocês não têm noção. Eu fui operada, desde o primeiro dia de operação, o Eduardo, que não fazia mais cocô sozinho, ele precisava que eu fizesse o toque nele para ele evacuar, ele começou a evacuar sozinho. Sozinho. Ele acorda de manhã, enquanto ele tá dormindo, parece que o corpo dele relaxa, e aí ele evacua. Sozinho. Todos os dias ele tá fazendo sozinho. E esse foi um sinal. Eu estava muito preocupada, eu pensei em não fazer a cirurgia por causa do Eduardo, mas só que aí eu nunca teria oportunidade de fazer essa cirurgia. E isso ia me colocar em risco de vida. E quando eu fiz a cirurgia, eu falei, não, vou fazer, vai ser isso mesmo, tal, esquece os problemas, esquece os empecilhos, vamos do jeito que dá e tal, vamos fazer. Fiz a cirurgia e exatamente no momento que eu precisei, ele começou a evacuar sozinho. Isso não foi por acaso. Isso é a espiritualidade que ouviu a minha preocupação, apesar de não ter tido um pedido direto para que isso acontecesse, eu pedi proteção para minha família. Eu pedi que eles ajudassem cuidando enquanto eu não ia poder cuidar. Eu costumo falar que a espiritualidade é um caminho sem volta. É aquilo que planta essa semente dentro da gente e cada pequeno milagre que acontece no nosso dia é uma transformação absurda e para os outros pode ser parecer coisa besta, sabe? Mas pra gente que tá ali vivenciando, é grandioso, é magnífico. Depois que você começa a sentir a espiritualidade, depois que você começa a entender, depois que você começa a saber o que eles estão querendo te dizer, por que você tem aquele incômodo, por que você tem aquela percepção, tudo começa a fazer mais sentido. Isso vai querer dizer que sua vida vai ser perfeita? Não, porque tem alguns pontos que eles não podem passar pra gente. Nem tudo a gente vai poder saber, mesmo com o oráculo, mesmo com as cartas. Eu estudando aqui, olha, o outro oráculo, porque o meu Exu me desafiou a isso e ele tá fechando as portas, né? Para que eu estude, porque isso daqui já está há quase 2 anos comigo e eu não consegui aprofundar esse estudo. Então, tô eu aqui com o meu oráculo estudando, mas eu queria tanto que você pudesse saber, perceber, ter a mesma percepção que eu pude ter acesso. Então, aplicando tudo isso que a gente fala aqui, ao invés de só ouvir, ao invés de só assistir, colocando na prática, no seu dia a dia, isso vai trazer toda a mudança. E o que mais me emociona em tudo isso é que é lindo. É lindo quando Ai, eu fico até com vontade de chorar. Mas é lindo quando a gente percebe que a gente não tá sozinho e deixa de ser tão solitário quando a gente pensa na morte.
não é mais tão solitário assim, porque a gente vai estar acompanhado. Vamos criar esse laço em vida para se reencontrar em morte. Você está sentindo esse chamado pulsar dentro de você? Ou se esse vídeo apareceu para você por acaso e você ficou até aqui, isso é um sinal. É um sinal da espiritualidade para você, para que você abrace, acolha o primeiro sinal, para que os próximos comecem a chegar gradativamente. Compartilha esse vídeo com alguém que você acredita que também está sendo chamado. E já deixa aqui nos comentários. Eu aceito esse chamado. E não esquece de me seguir, de deixar like e de vir aqui no link e acessar o Caminhos do Axé, que eu tenho certeza que você vai ficar apaixonado, apaixonada pelo conteúdo que tem lá dentro. Um beijo de luz em você, meu amor. Até o próximo vídeo.